Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Matias Rojas está fora do Corinthians. Ele alega não ter recebido aquilo que foi combinado com ele na virada do ano passado para cá e até já teria assinado a sua rescisão de contrato. Não joga mais pelo Timão. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição pra gente bater 1 milhão de inscritos com muita felicidade, muita alegria, muita gente chegando aqui nos últimos dias e o meu muito obrigado, desde aqueles que estão desde o começo, mas especialmente quem tá chegando agora. Valeu? Bora falar do Timão e essa bomba que surgiu ao longo do dia, porque acabou o casamento mal sucedido, né, dá pra dizer assim, entre Corinthians e o paraguaio Matias Rojas, que inclusive vestia a 10 do Corinthians. Que loucura, que loucura. A informação foi publicada ou divulgada inicialmente pelo jornalista Benjamin Bach, que é muito informado, né, sobre o Corinthians, e ao longo do dia ele chegou a publicar na sua rede social que o Rojas estava fora, que o Rojas alegava um não recebimento de valores e tudo mais, e que já teria pegado suas coisas, não teria comparecido ao treinamento e que estava fora do Corinthians. Pois bem, aquele furdunço, aquela correria para todo mundo checar a informação e ao longo do dia as informações foram surgindo, inclusive de que ele realmente não se apresentou ao treinamento, de que ele realmente já pegou as suas coisas. E o Corinthians publicou uma nota no final do dia apenas para dizer que recebeu com muita estranheza, né, com surpresa, que a diretoria foi surpreendida com o não comparecimento do paraguaio no seu expediente, né, para cumprir com as suas obrigações no treinamento e que estava, né, realizando reuniões, né, com membros da diretoria, com o staff do jogador para tentar entender o que aconteceu. Pois bem, o que eu recebi de informação? Que a rescisão, inclusive, já foi assinada. Eu recebi via staff do jogador que a rescisão já foi assinada. Eu ainda estou tentando confirmar essa informação com o Corinthians não me confirma essa informação ainda, mas via staff do jogador eu tenho que a rescisão já foi assinada. A questão é, de que forma você consegue uma rescisão contratual com valores a receber? Foi feito um acordo? Ele simplesmente fez uma rescisão unilateral, que a lei prevê quando você, né, não recebe determinados pagamentos do seu empregador e ele se apegou a isso. O fato é, gente, vamos fazer algumas leituras. O Matias Rojas foi contratado pela gestão passada. Isso deveria significar alguma coisa? Não. Mas pode significar alguma coisa? Pode. Chega a nova diretoria e percebe que há alguns atrasos em relação ao Matias Rojas. E ele não vinha correspondendo desde o ano passado, né? O Augusto Melo dá uma entrevista na Band pra gente e fala o seguinte: a gente já acertou tudo com ele, realmente tinha um débito, acertamos com ele esse parcelamento e ele, né, naquela ideia do finge que me paga, eu finge que jogo, ele acabava não performando. Agora a coisa vai ser diferente. O Augusto deu a entender, naquela entrevista, que o Rojas não estava rendendo porque não estava recebendo. E, ok, é direito do jogador. Aqui é óbvio que há um erro do Corinthians, como em qualquer circunstância. Se o clube deve, ele tem que pagar. Aí você pode fazer a conjectura, né, do tipo, poxa, mas o cara também não está sendo profissional, porque eu não vou fazer esse julgamento, porque o erro está na origem, está em não pagar aquilo que é devido para o jogador. Que ele não correspondeu, fato. Se é por conta disso, se ele fez corpo mole, não sei. O fato é, ele nunca conseguiu ser o jogador que a gente viu no Racing. E que, né, gerou toda essa expectativa a ponto dele vestir a camisa 10. Beleza. Vira o ano. A nova diretoria faz um acordo com ele. Ó, 5 milhões de reais por esses direitos de imagem que estão atrasados. Vamos fazer esse parcelamento até a metade do ano, em 5, 6 vezes, beleza. O Corinthians pagou em janeiro e não pagou em fevereiro. Só que fevereiro tem 29 dias. Estamos no último. No 29º dia, ele não recebeu e, ó, quer saber? Vou embora. É claro que, assim, não é normal, e infelizmente eu tenho que dizer isso, que dentro de um futebol que normaliza atraso de salário, não é normal você se tornar intransigente, e eu não estou dizendo que ele está errado, tá? Eu estou apenas constatando
Não é normal você se tornar intransigente com a falta de pagamentos tão curtos, tão recentes. Porque, ok, tinha um atraso lá considerável no ano passado. Ele permaneceu. Inclusive já tinha a informação de que ele podia não continuar. Mas o Augusto Melo e os seus pares lá sentaram com o jogador, com o staff dele e resolveram. Não, tem isso aqui, vamos pagar e tudo mais. Parcelaram e pagaram a primeira parcela. Aí, pô, não paga a segunda. Aí me ajuda aí também, né? Mas não é comum, no meio do futebol que normaliza atraso de pagamentos, o jogador na primeira ou na segunda, né? Porque já tinham atrasado com ele lá, mas na segunda, digamos, roída de corda, agora eu vou embora. Não é normal. E acho até interessante que isso aconteça. Porque, assim, não podemos normalizar clubes endividados e devendo e contratando, e eu acho que isso pega também. O Rojas percebeu que eles estão me devendo. Virou o ano, a pressão está muito grande. Eles não param de contratar. E acabaram de contratar um jogador ao custo de 2 milhões de reais, que é o Igor Coronado, que, vejam só, joga na mesma função do Matias Rojas. O que ele pensou? Pô, estão brincando comigo, né? Estão me devendo, fazem um acordo, não pagam e contratam um cara que o diretor financeiro dá uma entrevista dizendo que ele custa 2 milhões de reais, ó, quer saber? Ou me paga ou não tem acordo. E o Corinthians não pagou. E ele foi embora. Eu tinha dado uma informação aqui na contratação do Matias Rojas e eu fui muito ofendido, inclusive, o que é normal, por alguns torcedores do Corinthians que reclamaram muito da minha informação. Por quê? Porque na época o Duílio foi a público e rebateu a informação, meio que, inclusive, debochando da informação, dizendo que isso era impossível, que o Corinthians não podia pagar nenhum valor para empresário e tal, antes do acerto e tal. A minha informação foi a seguinte, que o Rojas estava preocupado, o Rojas e o seu staff, em fechar com o Corinthians naquele momento de instabilidade financeira que o clube vivia. Ainda na gestão do Duílio. Ele tinha a proposta do Vasco, do Botafogo, e a do Corinthians, ela foi a maior, mas ele, na hora de fechar, se preocupou, porque havia um acerto de comissão para o empresário que não havia sido pago ainda e que o Rojas também estava preocupado em não receber. E quase a negociação subiu no telhado. Quando eu falei isso, meu Deus do céu, fui muito xingado, o próprio Duílio rebateu e beleza, ele foi anunciado, ele parou no Corinthians, até porque o Botafogo e o Vasco não fizeram contraproposta, isso eu ouvi do staff do jogador, que tinha a prerrogativa de cobrir e eles não cobriram, então a proposta do Corinthians foi maior, ele fechou com o Corinthians, mas na primeira ou na segunda ele vazou. Eu não sei se ele já chegou querendo ir embora, eu não sei se ele não se sentiu bem, não adaptou, ou se ele imaginava que fosse ser diferente. Eu não sei se pesou o fato do Coronado chegar ganhando mais e numa função em que vai fazer ele perder cada vez mais espaço. Eu não sei se foi tudo isso junto. O fato é, ele já ameaçou, no final do ano, em ir na FIFA para cobrar esses valores. E agora pode ser que ele faça o mesmo. E aí isso faça com que o Corinthians tenha que, inclusive, pagar todo o contrato do Matias Rojas. Todo o contrato do Matias Rojas. E é um dinheiro significativo, que pode gerar, inclusive, um transfer ban de do clube não poder contratar, dependendo da punição. Um casamento que não deu certo, o comportamento, o temperamento do Matias Rojas nunca foi bem aceito pelo torcedor, porque ele realmente parecia jogar com um desdém em alguns momentos, e eu não estou aqui alegando falta de profissionalismo, porque eu não conheço o Matias Rojas e não vejo os treinamentos. Nos jogos que a gente analisa, faltou muita coisa, né, gente? Isso é um ponto. O outro ponto é que faltaram com ele também nos bastidores. A ponto dele tomar essa decisão como rompante, tem algo mais que a gente não sabe? Isso a gente vai descobrir na sequência. Ou não, né? Mas o fato é, não é comum. Não é comum no meio do futebol e um jogador na primeira, na segunda incerteza de recebimento de algum valor, simplesmente meter o louco e falar, ó, aqui eu não jogo mais. É diferente, não estamos acostumados a ver isso. Por isso que eu não quero julgar, porque eu acho que o clube está muito errado nessa história. E também, obviamente, a gente tem que falar que ele não performou, ele nunca jogou, ele nunca se entregou, mas assim, isso é do jogo, é o risco do futebol. Você assina um contrato, o jogador pode dar certo ou não.
O fato é que o clube tem que arcar com as consequências. E não é comum, repetindo, né, me tornando repetitivo, não é comum fazer o que ele fez. Por isso que eu acho que tem mais alguma coisa que talvez a gente descubra na sequência. O fato é que o Rojas, olha, dificilmente, o futebol tudo é possível, né? Vejam o Rames Rodrigues aí, numa situação completa, nem tão diferente assim, né? Porque o São Paulo também devia dinheiro para ele, e ele voltou atrás,